Eu quero falar hoje a respeito, na verdade, uma pergunta, né? Que loucura de amor você tem feito para Deus? Que loucura de amor. Normal você fazer loucura de amor para uma mulher, para um homem, mas para Deus, que de fato você tem feito, além da liturgia, além da mesmice, além de ir e voltar numa igreja, além de você ler aquela Bíblia daquela forma religiosa, formal, o que se tem feito? Eu quero falar a história de uma virgem, de uma mulher chamada Rebeca. Eu já preguei isso várias vezes, mas todas as vezes que eu lembro de Rebeca, eu lembro de uma paixão, de uma entrega, de uma decisão, porque servir Cristo é uma decisão. A Bíblia diz assim que quando Eliezer chegou na beira do poço, isso não é metáfora, na verdade isso aconteceu com Cristo e a mulher samaritana. A primeira coisa que Jesus fez quando chega no poço foi pedir: mulher, dar-me de beber. A palavra dar-me de beber no sentido espiritual, Deus quer ter comunhão com você. E você pode observar que quando ele pergunta, ela rejeitou da água para ele. Quantas vezes a gente rejeita ter comunhão com Deus? Muitas vezes a gente só faz o ordinário, porque estamos cansados, estamos preocupados, estamos angustiados, a nossa carne, ela inventa mil motivos para nós não nos doar ao Senhor. Mas Rebeca foi diferente. Rebeca apenas não fez o ordinário, mas ela fez o extraordinário. No sentido do mundo espiritual, Rebeca, ela fez hora extra para o Senhor. E você tem feito hora extra ao Senhor? Chegando Eliezer no poço, um poço onde as meninas virgens de manhã cedo vinham buscar água, ele pediu: menina, me dá um pouco de água. E ela falou: sim, meu Senhor, eu lhe darei água. Ela desce o cântaro, ela curva o cântaro, que significa submissão ao Senhor, né? Fidelidade. E tem uma coisa que eu quero que você procure entender o Espírito nessa manhã. E tem uma coisa que ela fez, ela falou: meu Senhor, não somente para o Senhor e para os seus homens, mas também tirarei água para os camelos. Aí você sabe quando bebe um camelo? 100 litros de água cada camelo. Sabe quantos camelos tinha? Mais de 10 camelos. E você sabe que é isso? É óbvio, você é uma virgem, você é uma mulher, você é um homem, você não vai carregar 1000 litros de águas para dar água ao camelo. É se exceder no espírito. Dar água a Eliezer, dar água ao servo de Eliezer seria o normal, o ordinário. Mas quebrar a barreira, romper a bolha, é fazer o que você jamais fez para Cristo. Você tem feito o que ninguém faz nessa sua geração. Então preste atenção, você vai ter um Deus que jamais alguém teve. Porque Jesus falou uma coisa tão real. Ele diz assim que Deus não nos dá o Espírito por medida. Eu tenho o de Deus, o que eu quero. Quando ela voluntariamente, eu gosto da palavra voluntariamente, amor, sem interesse, ela fez tudo aquilo, porque isso era dela, isso emanava dela, a voluntariedade era do coração dela. Sabe o que Eliezer fez? Ele pega joias. Joia significa dons espirituais, tá bom? E ele coloca um bracelete nela, ele coloca um anel no dedo dela. Ele coloca um brinco na orelha dela e coloca um pingente nela. O que significa?
fez o que ninguém fez para Cristo na sua geração, você recebe dom, unção, o sobrenatural, o código do sobrenatural é quebrado. Os códigos do sobrenatural é quebrado. Está entendendo? Os selos das escrituras são abertos. Eu vejo pessoas que dizem, pastor, eu não entendo a Bíblia. Quebra o ordinário. Insiste mais uma vez. Lê e relê texto, lê e relê texto, até aquele código, o selo será quebrado. Então, e outra coisa, a marca registrada de alguém que é guiado pelo Espírito. Você não vive mais sua vontade. Você não vive mais para os teus confortos, não que o conforto é errado. Você vive pela vontade de Deus. E quando aquela mulher voltou para casa, ela tinha que partir com Eliezer atrás de Isaac, né? Atrás de Isaac. Isaac significa Cristo. E a mãe, com seu sentimentalismo, com as suas emoções, com seus aconchegos, com as suas tradições, com as suas culturas, com as suas filosofias vãs, a mãe tentou detê-la. E todo dia era para ela sair, mas a mãe e o irmão não vai. Fica com nós mais um pouco, vamos fazer mais uma comida, mais um banquete, mais isso, mais aquilo. E aí Eliezer falou assim, não me detenha, nós vamos ter que partir. Aí a mãe falou assim, vamos procurar a menina primeiro. E quando procurou a menina, filha, tu ficarás conosco ou irás com ele? Sabe o que ela respondeu prontamente? Eu irei com ele. O que significa? Eu vou fazer a vontade de Deus. Não importa quanto essa vontade me custa. O problema seu é que você tem medo da dor. Não, não tenha medo da dor. Do outro lado da dor tem a cura. Do outro lado do sacrifício a recompensa. Porque muitas pessoas são entediadas quando lê a Bíblia, porque muitas pessoas são entediadas dentro dos cultos, dá sono. É porque jamais entramos no lugar do extraordinário. A Bíblia diz uma coisa muito chocante, muito forte. A Bíblia diz assim, se nós fazermos só aquilo que o Senhor manda, somos servos inúteis. Não, eu vou te aconselhar nessa manhã. Faça hora extra para o Senhor. Atinge um lugar que você jamais atingiu. Toque Deus de uma forma que jamais você tocou. Não preocupa como influenciar pessoas com a sua força física, com os seus intelectos, com as suas culturas, com as suas teologias. Não preocupa com isso. Você só toca alguém quando de fato toca em Cristo. Você só fala com propriedade do Evangelho quando você conhece o Evangelho a fundo, profundo. Quando nós mergulhamos no grande rio da vida. Irmão, nos últimos dias a igreja está entediosa. Nos últimos dias, irmão, a igreja está cansada. Não é questão de criar uma coisa nova, um movimento novo. Não, não é isso não. É fazer o que jamais a gente fez nessa geração. Você está desanimado? Já está triste? Está desmotivado? Alimenta dele. Só para terminar agora, eu quero terminar o vídeo para ser um pouco curto. É bom um vídeo curto. Um dia, chegou um jovem e falou, Senhor, segui-te-ei, mas deixa primeiro eu sepultar da minha casa. E sabe, Jesus falou, deixa os mortos que sepultam os seus próprios mortos contra ti. Pregue meu evangelho. Você sabe o que é sepultar morto? É concordar com o Natal, com o tradicionalismo, com a cultura. É concordar que você acendendo uma vela para o morto, ele vai iluminar o caminho dele. É concordar que depois de alguns dias no purgatório, tu vai ser ressurreto, vai ser admitida no céu. Isso é enterrar morto. Enterrar morto é pregar o Cristo. Desenterrar morto é pregar o Cristo vivo, o Cristo real, o Cristo puro e seguir
A rainha de Sabá saiu de uma terra longínqua para ter com a sabedoria de Salomão. Ela andou 2.000 e poucos quilômetros em cima da corcunda de camelo. Nenhuma mulher na geração dela fez aquilo. Mas ela teve o que jamais alguém sonhou ter. Porque Jesus fala sobre ela no Novo Testamento. Jesus fala que ela vai julgar as nações. Porque ela fez o que jamais alguém fez. Ela entrou no lugar que jamais alguém entrou. Para terminar, você quer sair do seu tédio? Você quer sair da mesmice? Entra no lugar no coração de Deus que ninguém da sua geração entrou. Tem uma nova sensação com Deus, uma nova revelação de Deus que jamais você teve. Amém? E que Deus te abençoa muitíssimo.